Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Relevo. Bem, amigos do site avozdoespiritismo.com.br, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, todos os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham há alguns anos, você que começou a nos acompanhar recentemente, eu quero desejar um próspero ano novo, materialmente falando e principalmente espiritualmente falando, com muita saúde, muita paz, o que é o mais importante. É o que deseja o coordenador deste site, Nelson Custódio da Silva, a esposa Luísa Angélica e também o coordenador técnico deste site, meu amigo Leone Bachega. Nós iremos acompanhar as palavras de Ana Laura Pires e também Maria Angélica Martins. As mesmas são do Grupo Espírita da Fraternidade de Araçatuba, São Paulo. A Ana Laura Pires falou sobre relações de além-túmulo, as questões de 280 a 285 do Livro dos Espíritos. E a Maria Angélica Martins falou de preces gerais, abordando de uma forma muito boa anjos guardiães, a importância que eles têm. E também suas felicitações de Ano Novo a todos os nossos amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Eu quero desejar a todos os nossos amigos do site, aqueles que nos acompanham há tempos, você que começou agora, recentemente, um feliz 2015. Sucesso, progresso, de modo geral, a todos. Com o Evangelho. O que acontece? Muitas vezes existe a informação, o Espírito recebe a instrução, mas ele não consegue captar da mesma maneira que o outro, como é na nossa vida. Cada um aqui está recebendo o ensinamento, todos vêm e frequentam o mesmo curso. Alguns conseguem captar um pouco, outros muito, e outros entram e saem da mesma maneira, como se não tivesse nem vindo. Cada um com seu tempo. E a gente não deve o quê? Tentar queimar etapas, tentar ultrapassar. Se a gente pensar o nosso progresso, é como se fosse cheio de luzes, como o trânsito da nossa cidade. Há tempo que a gente tem que parar, esperar um pouco, há tempo de observar e há tempo de seguir. Assim é a nossa vida. A gente pensa, nossa, mas nós estamos falando das relações de espíritos bons e ruins. E é exatamente assim. Eu posso ir até aqui, dali eu não posso ir mais. Aqui eu só posso observar. Em outra parte eu vejo que eu não devo avançar de jeito nenhum. Se eu chegar um pouquinho perto, eu posso me comprometer. Será que eu ainda não estou a tempo de ir? A gente às vezes pensa que está preparado para socorrer, a gente vai estender a mão, afunda junto. Então a gente tem que tomar cuidado também com as nossas ações. Será que estamos realmente preparados para determinada atitude? Será que às vezes, ao invés de cair no buraco junto, se nós oferecermos outro tipo de auxílio, uma oração, uma prece, uma vibração, o que será que a gente pode estar fazendo? Na questão 281, aborda sobre os espíritos inferiores se comprazerem em nos induzir ao mal pelo despeito de não estarem entre os bons. A gente sabe que muito disso não acontece só no plano espiritual, aqui também, entre nós. Às vezes a gente não está também e fala, por que eu vou estar aqui sozinho? Vamos trazer mais gente. Sabe aquela frase que fala assim, eu caio, mas eu não caio sozinho. Eu vou, mas eu levo você junto comigo se isso acontecer, de determinada maneira. Então, como é que nós estamos? A gente tem que olhar ao nosso redor também. Os espíritos maus sempre induzem os outros à maldade, por desconhecerem o valor do bem. Então, muitas vezes também, não é por
porque querem, é por não conhecerem um caminho diferente. Eles estão no princípio da sua formação espiritual, e os primeiros caminhos são esses, como o de uma criança. O bebezinho, ele não passa por vários processos, nós não fomos evoluindo. Primeiro só no berço, no colo, depois você vai aprendendo a gatinhar, aí vai sentando, aí começa a dar um passinho, cai, aí dá outro, até que começa a andar um pouquinho melhor, e de repente a gente está andando. Então é assim, tem que ser um passo por vez. Eles estão no princípio da sua formação espiritual, e os primeiros caminhos são esses, como da criança. Tudo de bom se encontra dormindo no centro da sua personalidade, aguardando que o tempo e o esforço próprio os despertem. São as qualidades espirituais, atributos divinos, que devem vibrar sob o domínio de si mesmo, como o conhecimento da verdade. Então, o que é isso? A centelha que todos nós trazemos dentro de nós, a centelha divina. Nós todos temos esse ponto de luz, de amor, e que depende de cada um de nós despertar, acender, permitir que cresça, que evolua, ou estagnar, congelar, não permitir com que desenvolva. É a história que a gente já escutou várias vezes, né? A gente tem dois lobos, o mal e o bom. Qual é que eu vou alimentar? Qual é que eu vou deixar que sobressaia? É uma escolha de cada um. O encarnado deve observar a sua própria vida, analisando a vida dos outros em silêncio e retirando delas as lições de que tanto precisa. Então também não é observar para poder criticar, mas observar no intuito de aprendizagem. Porque às vezes a gente olha para poder falar. Não. Olhar em silêncio, como aprendizado. Tem aquela história que fala assim, eu vou lá e comprei uma caneta. O outro vem correndo e fala assim, quanto você pagou? Eu aprendi uma coisa com a minha avó assim, eu vou comprar? Não. Eu vou ajudar a pagar? Não. Para que eu tenho que saber o preço? A gente vai querendo entrar na vida dos outros, mas até que ponto isso é adequado? Até onde a gente pode ir? E por quê? A gente quer saber do próximo para quê? Nós vamos estar participando de que maneira? Ou é curiosidade para ter assunto? Então assim é também entre os espíritos que somos nós. O mal não resiste ao bem, e a verdade tem lugar destacado na eternidade. Então, uma hora ou outra, o bem vai prevalecer. E vai depender do quê? Do tempo de cada um de nós, aqui e no plano espiritual. Como é que nós estamos caminhando? Vai depender da nossa trajetória. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo do plano espiritual. O nosso, como é que estão meus passos? Como é que está a minha conduta? A minha moralidade? Como é que está o meu falar? Quais são as minhas observações? O nosso pensamento emana o fluido cósmico universal. O que é que eu estou mandando para o mundo? Será que amanhã vai ser um mundo melhor? Qual a energia que eu estou depositando? Como é que eu estou criando meu filho? Então depende exatamente de cada um de nós. Na questão 282, envolve sobre os espíritos se comunicam pelo pensamento através do fluido universal que envolve todos os mundos. Quando eu li essa questão, eu falei, nossa, parece mulher conversando com uma amiga, né? É pelo olhar. A gente conversa. Hoje eu encontrei uma amiga minha, que a gente só se encontra agora, a gente se encontrava todos os dias, agora é uma vez por ano. Ela mudou muito longe. Então a gente se conversa o quê? Pelo olhar. Do jeito que você vira, a pessoa já sabe se é para você ficar sentada, se continua, se vai, se volta. Pelo olhar. Igual quando eu era criança. Meu pai me olhava e já sabia. Se era para eu ficar quieta, se era para eu sair da sala. Então é assim, pelo olhar.
pelo pensamento, quando a gente fala em espírito. Ele se vê e se compreende. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento. Como o ar é para a voz, o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal. Isso depende do quê? Da capacidade que é desenvolvida. A mediunidade é a prova disso. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, algumas coisas acontecem sem o som, através das vibrações do que nós emanamos. Quando a gente recebe alguma intuição, é porque alguém parou do nosso lado, com o espírito, ele veio e gritou, a gente vai captando. Às vezes a gente até é chacoalhado e não percebe, né? Às vezes ele até está gritando, mas é um som diferente, por quê? Que vem aqui, ó, as ondas mentais. Então, quanto a gente também está pronto para captar isso? Assim como o ar é o veículo dos sons que emitis, o fluido cósmico é o veículo dos pensamentos. E com mais perfeição, porque não encontra barreiras na criação de Deus. Aqui, se eu desligar o microfone, eu vou continuar falando? Vou, mas é um som diferente, né? Agora, o pensamento, ele vai no mesmo padrão. Então, quanto a gente ainda tem que evoluir, se aprimorar, para conseguir ir melhorando essa faculdade. A boca e as cordas vocais ainda são instrumentos de grande valor entre os homens e continuarão a ser por muito tempo, até quando perderem a utilidade e se atrofiarem e a gente precisar só do ouvido. E por que isso ainda não aconteceu? A gente ainda precisa do som, porque a gente ainda está muito envolvido materialmente, preso através do egoísmo, de muitas coisas. Então a gente ainda tem que se aprimorar de forma forte, de forma intensa, para que tudo vai ficando mais suave, até a nossa voz se tornar desnecessária. Imagina a gente hoje sem poder se expressar, o quanto é difícil de forma verbal. Existe a sintonia que a gente percebe uma coisa ou outra através do olhar? Existe. Mas vai chegar no supermercado e conversar com o caixa através do olhar. Vai chegar na sala de aula e conversar com os alunos só através do olhar. Vou parar aqui na frente e ficar olhando para vocês, sem estar com o slide. Ainda não estamos nesse tempo. Né? Fora a necessidade de gesticular. Vou eu ficar aqui com a mão amarrada, capaz da voz nem sair. Então, quanto a gente ainda precisa se expressar de várias maneiras para conseguir chegar até cada um. Questão 283 fala sobre os espíritos inferiores não conseguirem dissimular seus pensamentos aos espíritos superiores. É a mesma coisa se a gente pensar por ordem de hierarquia dentro da casa. O filho consegue esconder alguma coisa da mãe, às vezes até por um tempinho, mas a mãe descobre. A mãe descobre. O espírito superior é assim, ele sabe, ele conhece. Os espíritos da mesma faixa não podem ocultar seus pensamentos dos seus iguais, nem de espíritos superiores. Então é assim, o espírito inferior, pensar eu aqui, tem o espírito superior, ele conhece os meus pensamentos. Agora, o espírito inferior a mim, eu consigo dar uma controlada, por quê? Por ordem hierárquica. Então, conforme a sintonia você consegue captar, uma sintonia inferior não consegue. Isso não constitui, porém, regra absoluta. Há nuances das leis que por vezes escapam até mesmo aos benfeitores que dirigem os homens.
O espírito superior tem todo o domínio sobre os seus pensamentos, podendo até interrompê-los se isso for conveniente. Se for necessário para que não seja descoberto, para que por determinado motivo alguma coisa possa acontecer e que essa coisa seja muito positiva, ele consegue bloquear. Se for um interesse maior, e isso não de forma particular. Aí, para a gente encerrar essas duas últimas questões, os espíritos completam suas individualidades pelo perispírito, tal como faz entre nós. E a 285 aborda: os espíritos se reconhecem perfeitamente após a morte. Então a gente sabe que não é o corpo que dá a forma ao corpo espiritual, e sim o perispírito. A ciência espiritual é divina em todos os seus contornos de vida. Com o tempo e a educação da mente, o espírito poderá comandar perfeitamente todo o seu corpo de carne, dando a ele a harmonia que desejar. A própria saúde é fruto da harmonia. A gente sabe que quando alguma coisa não vai bem, o corpo na hora apita, anuncia. Não se tem uma dor nas costas, uma dor de cabeça, qualquer tipo de doença, qualquer coisa que nos falte, se não for porque existe alguma coisa em desequilíbrio. Alguma coisa que a engrenagem ali está faltando algum detalhe. O que a gente fez que aquilo chegou daquela maneira? E falando sobre os espíritos se reconhecem quando no mundo espiritual aqueles com que ele conviveu na Terra. Imagens das vivências se plasmam nos centros mais sensíveis da consciência, vindo à tona de acordo com as necessidades de cada um. Entre mentes, há espíritos que nada reconhecem pelo seu estado de desnutrição espiritual. São almas que perderam suas qualificações como espírito e ignoram tudo o que se passa em seu derredor. Os espíritos se embocam devido ao mau uso feito deles. É chamada a degradação. Todavia, os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas e reconhecer todos os seus companheiros de variadas existências e que lhes serviram de instrumento de evolução. Aqui a gente encerra as 5 questões. Eu gostaria de colocar um vídeo, rapidinho. Quando a gente começa a falar sobre o livro dos Espíritos, sobre as lições, tudo que a gente aprende, aqui nesse capítulo em especial, quando a gente fala sobre as relações além do túmulo, quer dizer, estamos falando do plano espiritual, sobre questões de lá, sobre o que acontece. Só que as questões de lá são sempre o quê? Relacionadas com o que a gente fez aqui, com a nossa conduta. Então esse vídeo, ele tem o intuito de reflexão sobre o que a gente vem fazendo e o que a gente pode esperar, né? O que realmente importa na nossa vida? Onde é que nós estamos depositando os nossos valores, os nossos desejos? É rapidinho, aí depois a Angélica já fala para nós.